O que são os eicosanoides, né? Que é tão importante. Os eicosanoides, eles são mediadores lipídicos. A gente viu que o ômega 6, ele nos dá ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é esse ácido graxo de 20 carboidratos e 4 insaturações. É um exemplo de ômega 6. Ele produz... O ômega 6 nos dá esse ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele fica preso no fosfolipídio. Ele está esterificado ao fosfolipídio de membrana. Quando a gente tem algum tipo de estímulo, por exemplo, a gente tem uma lesão tecidual, aí a gente precisa inflamar essa lesão, certo? Então a gente pega esse ácido araquidônico da membrana, usa a fosfolipase A2 para tirar ele do fosfolipídio, ele fica solto. Aí, a partir disso, você pega enzimas, por exemplo, a COX, transforma o ácido araquidônico em prostaglandina. Aí a prostaglandina vai causar inflamação, dor, febre. Isso é importante para o nosso sistema imunológico entender que precisa gerar uma resposta ali em resposta mesmo àquela lesão. Então, voltando, os eicosanoides são derivados do ácido araquidônico. Quem são os eicosanoides? São as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Eles não são armazenados, eles só são produzidos quando tem uma necessidade. Por exemplo, uma lesão, uma inflamação. E eles são produzidos em resposta a estímulos mecânicos, químicos e inflamatórios. Ele tem ação autócrina e parácrina, ou seja, ele geralmente tem uma ação muito local, ele não é um hormônio que vai viajar pela corrente sanguínea para longas distâncias, não, ele é bem local. E o principal precursor dele é o ácido araquidônico. Como eu disse, ele está preso no fosfolipídio até que a enzima fosfolipase A2 libera ele para a síntese de eicosanoide. Então, existem estímulos que vão ativar essa enzima fosfolipase A2 a liberar o ácido araquidônico. Então, mecânico, quando tiver uma lesão de tecido, um corte, por exemplo. Uma inflamação, quando a gente tem liberação de citocina, como a interleucina 1 e a TNF-alfa tumoral. TNF-alfa, que é a alfa necrose alfa tumoral. Hormônios também acabam liberando essa fosfolipase. Estímulo imunológico, no caso da asma, por exemplo, a gente tem antígenos que vão fazer liberar, e outros quadros como isquemia e hipóxia. Aí o ácido araquidônico é liberado pela fosfolipase A2 dos fosfolipídios de membrana. A COX pega esse ácido araquidônico, forma prostaglandina. Aí a prostaglandina é responsável por causar inflamação, dor e febre. A COX também pega o ácido araquidônico e transforma em tromboxano. Aí o tromboxano vai formar agregação plaquetária. Isso quando tiver um quadro de hemorragia, a gente se cortou, aí tá sangrando, aí a gente gerou inflamação e também a gente libera tromboxano para coagular aquele sangramento. E no caso da asma, por exemplo, a gente, por exemplo, uma pessoa asmática inalou um pólen, pelo de gato e tudo mais. Aí ela vai ter uma reação muito exagerada. Aí ela inalou aquilo, o sistema imune identificou aquilo como um antígeno, teve ativação da fosfolipase A2, que pegou o ácido araquidônico. A LOX transformou o ácido araquidônico em leucotrieno. O leucotrieno fez broncoconstrição, então fechou as vias aéreas. Aí a pessoa não consegue respirar, no caso da asma. Só a título de conhecimento, os corticosteroides, eles inibem a fosfolipase A2. Então, quando você
usa muito corticosteroide, eles inibem muito essas enzimas e aí você deixa de produzir os eicosanoides. Além disso, a COX-1 e a COX-2 são enzimas, né, que vão transformar esse ácido araquidônico em prostaglandina ou tromboxano. Mas a COX-1, ela está sempre presente. Eu falei que ele era sob demanda, a síntese dos eicosanoides, mas no caso da COX-1 não, porque a COX-1, ela precisa da prostaglandina, por exemplo, para fazer muco no estômago, então ela está sempre presente. Tem prostaglandina nos rins, e tanto na plaqueta quanto no endotélio, a COX faz os tromboxanos a todo momento ali, né, também. Então a COX-1, ela está sempre presente, está associada à proteção gástrica, à homeostase renal e à agregação plaquetária. Os AINES, que são anti-inflamatórios, eles vão inibir a COX-1 porque eles, em geral, o que eles querem é inibir a COX-2, que é o que vai gerar inflamação, sintomas de inflamação, mas eles acabam inibindo a COX-1 também porque eles são não seletivos. Então, nisso de querer combater a inflamação, eles acabam combatendo as duas COX. E com o tempo, por exemplo, se a gente fica tomando AINES porque tá com uma inflamação e tudo mais, com o tempo a gente pode fazer uma úlcera gástrica porque tá inibindo a COX que a gente não queria, mas que acaba inibindo. A COX-2, ela é ativada na inflamação. Então, a COX-2, por exemplo, é o que vai pegar o ácido araquidônico, formar prostaglandina, e essas prostaglandinas vão causar inflamação, rubor, dor, febre, que é quando, por exemplo, a gente se corta e ali aquela dor local vem por causa da prostaglandina. E a gente toma um anti-inflamatório para não sentir tanta dor, mas se for um AINE, quem são os AINEs que inibem a COX-1 e COX-2? Aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Com o tempo, se você ficar tomando esses remédios, além deles, combaterem a inflamação, eles também podem causar outros problemas, além disso, tipo no estômago, nos rins. E é por isso também que pessoas que têm dengue e tudo mais não podem ficar tomando alguns AINEs, porque se a AINE, como o AINE ele inibe a COX também sintetiza o tromboxano, que vai fazer a agregação plaquetária. E aí você, no caso de dengue, como você já está propenso à hemorragia, você vai piorar o quadro de hemorragia. Existem AINEs que são seletivos, que é os COX-CIBs, e aí sim eles conseguem inibir só a COX-2 e ficar agindo só sobre a inflamação, sem interferir na COX-1. E aí eles são os mais indicados. Então, em questão de medicamento também, mas isso aqui é só mesmo de conhecimento, porque isso aqui não vai cair no conteúdo. Mas os leucotrienos, os antileucotrienos, que são medicamentos utilizados na asma, eles vão impedir que formem os leucotrienos. Cadê os leucotrienos? Que causaria broncoconstrição da asma, né? Tem outros medicamentos também, como o misoprostol, porque a prostaglandina, ela causa contração uterina. Então, o misoprostol é um medicamento utilizado no aborto, porque aí vai fazer a contração do útero e a expulsão do feto. Ou no parto, que aí sim a gente quer que tenha contração uterina e isso vai ajudar no parto. O ômega 3, como eu falei, ele forma esses ácidos graxos, como o EPA e o DHA, que são anti-inflamatórios e pró-resolução. Então é muito importante tomar ômega 3, porque ela ajuda nesse quadro de ser anti-inflamatório. E como a gente está constantemente comendo ômega 6, né, em gordura, de industrial e tudo mais, ele é muito importante, porque ele libera substâncias também chamadas de
eicosanoides, que vão ser anti-inflamatórios e é importante para o organismo.